Olá, amados! Mais uma vez aqui estou, o pastor Carlos R. Rodrigues, para trazer uma lição bíblica para você, dessa feita, a última lição desse trimestre, da revista desse trimestre, que nos fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E nesses últimos dias que antecedem a vinda de Cristo, nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor para que estejamos firmes, de pé. Então vamos lá, a lição de número 13. Porém, como hoje é a última lição, estarei fazendo aqui um resumo breve de todas as lições que foram ministradas nesse trimestre. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 13, resistindo às sutilezas de Satanás. Então, o texto áureo nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. E a verdade prática nos diz: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Então segura aí. Vamos lá fazer o resumo das lições do trimestre, ok? Então, antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal. É importante que você se inscreva no canal, ok? Que você deixe seu like, né? Coloca o dedo aí, coloca seu like, coloca o dedo aí em inscrever, inscreva-se, né? É simples, não precisa preencher nada. É só chegar lá e colocar o dedo, pronto. Vai aparecer a palavra inscrito, ok? Comente, compartilhe, mas principalmente inscreva-se, deixe o seu like. Então, vamos lá. No decorrer desse trimestre, estudamos aí várias lições, 12 lições, sendo que hoje é a 13, a 13ª. Então, a lição número 1 nos falou sobre a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Então, destacamos os movimentos que têm acontecido, principalmente nesses últimos dias, para tentar invalidar a veracidade da Bíblia, a veracidade do Evangelho. Então, sutilmente, ataques, né? Em vários setores, em várias áreas, na família, na sociedade, em geral. Então, sutilezas do ataque. O interessante é que essa lição número 1 nos fala das sutilezas sobre o ataque, né? E hoje, na lição 13, nós estaremos estudando resistindo às sutilezas de Satanás, ok? Então vamos lá, a 2, a sutileza da banalização da graça. Vimos como nos nossos dias estão se utilizando da graça de uma forma inadequada, de uma forma antibíblica, chamada a graça barata, não é? Dizendo que podemos viver em pecado e que não tem problema, essa coisa toda. E, por outro lado, também nós vemos pessoas, né, indo para outros extremos e querendo aplicar a lei de Moisés, não é? A dispensação da lei também dos nossos dias, e não levando em consideração também o ministério da graça, ok? Então, a Bíblia diz que a graça não nos deixa no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Está lá no livro aos Romanos, ali pelo capítulo 6, por ali, tem até essa expressão. A lição número 3 nos falou sobre a sutileza da imoralidade sexual. Então falamos aí sobre a perversão sexual, sobre a prostituição, sobre essa sutileza, essa coisa sorrateira que tem procurado manchar a nossa sociedade, nossa família, atingindo desde criança, adultos, a pornografia, e que nos anos de 1960 para cá houve uma liberação maior dessa imoralidade, no sentido de apresentar muita coisa relativa à pornografia,
e tudo mais, a censura já foi começando mais a ser quebrada, não é? Então, a lição de número 5, falamos sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Então, a filosofia materialista, que só dá importância às coisas materiais, ignora as coisas espirituais, ignora Deus, ignora o Deus vivo, e também do ateísmo, que na verdade uma coisa e outra estão no mesmo pacote, não é? São quase iguais. Então, ateísmo, a palavra a quer dizer não, teísmo, Deus. Então, não a Deus, o não reconhecimento de Deus. Então, daí vem essa filosofia aí concernente aos ateus, não é? Eu frisei bem claro ali no livro de Romanos, ali pelo capítulo 1, capítulo 2, onde nos fala claramente que as pessoas são indesculpáveis ao dizer que Deus não existe, porque a criação e tudo que há já dá uma ideia muito forte da existência de Deus, e ainda depois todas as coisas que Deus colocou, a palavra dos profetas, depois veio Cristo, depois veio o Espírito Santo, estamos vivendo aí o ministério do Espírito Santo, então não há desculpa para o materialismo e o ateísmo. A lição número 6 nos falou sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. Então nós vemos aí os ataques aí a família, a sutileza desses ataques, né? Aonde estão banalizando, aí falamos alguma coisa sobre a questão da banalização do casamento também, do casamento homossexual, que a Bíblia reprova, né? O casamento na Bíblia é monogâmico e é heterossexual. Nós vimos sobre alguma coisa sobre a ideologia de gêneros querendo perverter nossas crianças. Então, muitas coisas aí foram vistas aí nessas sutilezas das ideologias contrárias à família. No lição número 7, falamos sobre a sutileza da relativização da Bíblia. Relativização da Bíblia. Então, dizendo que a Bíblia também não é assim desse jeito, que não é tudo assim, que a Bíblia precisa ser atualizada. Então, isso é uma tremenda mentira, não é? Está escrito em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Falamos de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que nenhuma profecia é interpretação particular, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo, e muita coisa aí foi falada. Lição de número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Falamos aí sobre o não se dar importância nos nossos dias ao batismo no Espírito Santo, dizendo que o batismo no Espírito Santo só foi no tempo dos apóstolos, que agora não existe mais, mas isso não é verdade. Continua, vemos lá na pregação de Pedro, em Atos, ali pelo capítulo 2, ali, onde Pedro fala sobre Joel, do profeta Joel, que profetizou sobre a descida do Espírito Santo, dizendo que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a tantos quantos o Senhor chamar. Então, continua assim essa identidade pentecostal, batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, tudo isso continua valendo nos nossos dias. Então, a lição número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Falamos sobre a questão do crescimento desse movimento, pessoas que falam que não é preciso ir à igreja, que não precisa se reunir em igreja, não precisa de um templo, não precisa de uma igreja local. E nós vimos pela Bíblia várias passagens, Salmo 133, ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, a união. Falamos sobre o templo, nem citamos muito o Velho Testamento, falamos, no Velho Testamento está escrito no Salmo 122, alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Falei também sobre a passagem nos Evangelhos, onde Jesus disse na purificação do templo, a minha casa será chamada casa de oração, e muitas coisas falamos também nesse sentido. Então, lição de número 10, né? A sutileza contra a prática da mordomia cristã.
Então, deixei bem claro que, apesar da lição estar focando muito mais a questão do dízimo, a mordomia cristã ela vai muito mais além. A mordomia cristã nos fala, vem de mordomo, da palavra mordomo, quer dizer alguém que está administrando os bens de outra pessoa, né? Que não lhe pertence. Então, nós recebemos de Deus o chamado, ministério, dom espiritual e tudo mais, e precisamos administrar muito bem isso. Então vimos também que a parte financeira, tudo vem de Deus, não é? Vimos lá de Ageu 2, 8, 9, está escrito lá, que o Senhor diz, minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e que tudo que temos é dele, é ele quem concede, é ele quem permite, para nós prosperarmos, para nós termos, e precisamos valorizar o Senhor nessa questão, e aí sim procurar fazer o melhor, dar o melhor para Deus e tudo mais. Mas em primeiro lugar está a prática do espiritual, daquilo que nós recebemos da parte de Deus. Então, lição número 8, falamos sobre 11, a sutileza das mídias sociais, também as mídias sociais, a invasão, a facilidade que temos aí para pregar o evangelho nas mídias sociais, não desfazendo das mídias sociais, não ignorando, porque estou aqui, ó, não é? Isso aqui tem a ver com mídia social, né? Está aqui na internet, vários vídeos de internet, se pregando o evangelho e tudo mais. Na pandemia foi muito utilizado as mídias sociais, se pregar a palavra, pregar o evangelho. Então devemos aproveitar isso aí, não ignorar. Vimos que não é do diabo as mídias sociais. Mídias sociais é neutra. Nós é que vamos utilizar de forma divina ou de forma maligna, não é? Se utilizarmos para coisas boas, cultural, evangélico, espiritual, então será muito bom, ok? Então, falamos aí sobre as mídias sociais e, por outro lado, o cuidado que devemos ter com a família, com as crianças, conosco mesmo, sobre muitas coisas ruins também que existem, pornografia, prostituição, ensinando muitas coisas ruins também, existem as coisas ruins, mas precisamos examinar tudo e reter o bem. Então vamos lá, a lição de número 12, a sutileza da espiritualidade holística. Então demos lá a definição desse holos, que quer dizer inteiro. Essa espiritualidade holística é uma sutileza, dizendo que o homem não precisa de um Deus, isola Deus, coloca Deus numa forma diferente, que Deus não é criador, essa coisa toda, não é? E tem muito a ver isso aqui com panteísmo, que é a adoração de vários deuses, tudo isso a Bíblia reprova. Gênesis 1:1 já começa dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra, e daí por diante, que ele é o único Senhor, digno de ser adorado, e tudo mais, ok? Que só um Deus, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ele não disse que é um dos caminhos, ele é o caminho, e muito falamos sobre isso também. Então vamos lá, lição de número 13, resistindo às sutilezas de Satanás. Então hoje, não é o que nós estaremos aqui ministrando essa última lição, ok? Então, muito importante, a lição 1 falamos sobre a sutileza, agora vamos falar sobre resistindo às sutilezas de Satanás. Então, antes de adentrarmos agora, né, nós vamos ver o seguinte, para vocês, principalmente os professores, pessoas que ministram, está aí a revista, né, a revista aqui da próxima lição, que já começa o outro trimestre, o quarto trimestre, fala sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então estará muito focado no livro de Ezequiel, falando sobre a justiça divina. E é importante aqui, principalmente quem ministra, você professor de escola bíblica, você ter esse livro aqui, o livro de apoio, para que você aprenda melhor, tenha um crescimento melhor na graça e no conhecimento, para ministrar uma aula de excelência, ok? Então muito importante você ter esse livro, comprar esse livro de apoio aqui, ok? Então vamos lá. Falamos sobre o textual, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Também verdade prática, a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Deixando bem claro que muita gente faz essa colocação aqui, não diz o versículo completo, diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é assim.
primeiro está: sujeitai-vos a Deus. É impossível resistir o diabo sem se sujeitar a Deus. É Deus quem nos fortalece, é com o poder dele, com a força dele, com o conhecimento dele, que nós temos força para resistir às sutilezas de Satanás. Então temos aí a leitura bíblica em classe, que está aí em Tiago capítulo 4, versículo 4 ao 10, que diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, quem vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita, tem ciúmes? Ele interroga. Aí o 6 ele responde dizendo: antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, a voz de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, deixando bem claro, quando ele diz adúlteros e adúlteras, está usando uma linguagem metafórica. Então, ele está usando um termo espiritual. Então, modificar a palavra de Deus, torcer a palavra de Deus, é um adultério espiritual, é uma traição ao Deus verdadeiro, visto que a igreja, ela tipifica, ela metaforicamente, ela é também a noiva de Cristo, ok? Então, um adultério, né, espiritual, quando nós queremos viver segundo o mundo, viver na carne, viver fazendo as coisas do mundo. Então não é que a gente vai abandonar o mundo, não, muito pelo contrário, precisamos estar no mundo para ganhar as pessoas para Jesus, mas não podemos praticar as coisas erradas, os pecados, a pecaminosidade do mundo, ok? Quando a Bíblia nos chama para a santificação, 1 Pedro 1,15. Então daí ele diz: o Espírito tem ciúme, diz antes da maior graça. Então Deus, ele tem zelo. A palavra ciúme, na verdade, a obra da carne, é mais relativo ao homem. Quando falamos a Deus, precisamos falar de zelo. Deus tem zelo pelo seu povo. Então ele dá graça, né? Então vale a pena ser humilde, porque Deus dá graça ao humilde, resiste ao soberbo. Então, de novo, ele fala para a sugestão de Deus, ele fala sobre limpar as mãos, no sentido de santificação, para largar toda a imundícia, tudo que não provém do Senhor. Ele diz, lamentai, chorai, não é? Ao invés de estar ignorando, sorrindo e vivendo uma vida em pecado, ele diz, chorai, arrependa-se, né? Ele diz, conversa o vosso riso em pranto, em choro, não é? Em tristeza, ok? Para que venha a alegria do Espírito Santo, porque a alegria desse mundo é passageira. Então, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Então vamos lá. E que a arrogância sucede depois a queda, não é? Mas a humildade, ela vem depois a exaltação. Então vamos lá, à luz da Bíblia. Vamos lá, a introdução. Nos diz aqui: observamos nas lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica cristã está sob ataque do inimigo, por várias sutilezas, não é? Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado, de todas as formas, desviar a igreja, a igreja do seu propósito, a missão para a qual foi formada. Infelizmente, o que se observa em muitos circuitos ditos cristãos é um evangelho diluído, em que há pouco ou quase nada de essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. Nesta lição, veremos como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Para isso, veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida em seus membros, no Cristo ressuscitado. Da mesma forma, é imprescindível, quer dizer, é importante que tenha a Escritura como fundamento da sua fé prática e buscar uma vida cheia do Espírito. Por último, mostrar que nenhum cristão será vitorioso nessa guerra
se não possuir forte compromisso com a igreja local. A Deus toda a glória. Então, tópico 1 é comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Subtópico 1, Cristo Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo. Já está aí o versículo, não é? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Paulo dando importância a Cristo, ao Evangelho. Cristo, o único assunto do ministério de Paulo. Tem lá até um título assim. Cristo era o centro da mensagem de Paulo, da mesma forma Pedro diz: em nenhum outro há salvação. Atos 4,12. Porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, mas somente o nome de Jesus Cristo. Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Cristo era o centro da mensagem apostólica de todos os cristãos. Está aí em Atos 8,5. Descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. As escrituras são bem claras. Não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não há exceções. Quando um cristão ou igreja esfria e se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. E outras formas de culto, filosofias e ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. Subtópico 2. Então temos aí Cristo, o Senhor. Se por um lado a igreja não deve esquecer de proclamar Cristo como único Salvador, por outro, jamais deve esquecer de que Ele é o único Senhor. Atos 2,36, está escrito: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Cristo e Senhor. Aleluia. Então, quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo Ele como Senhor. Então não basta ter Cristo só como Salvador. Ele precisa ser o nosso Senhor. Isso quer dizer, precisamos entregar a Ele nossa vida, dirigir nossa vida, andar nele, assim como está escrito lá em Gálatas capítulo 5. Andai em espírito. Gálatas 5, versículo 19. Não cumprireis as concupiscências da carne. Ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Receber Cristo como um Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo com o seu ensino, é negar seu senhorio. Então estamos negando Jesus como um Senhor. Ok? Se a gente não tem Ele como Senhor, se a gente quer andar de qualquer jeito, ok? Se a gente nega que Ele é nosso Senhor, isso não pode ser, ok? Não agrada a Deus. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso de fé de muitos cristãos. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Então, quer dizer, posso ter Cristo como Salvador e não como Senhor, não é? Isso não existe. Para sermos salvos, precisamos também ter Cristo como nosso Senhor, ok? Em outras palavras, você pode ser salvo independentemente da forma e maneira com que vive. Então isso é o quê? Uma sutileza do diabo. Isso não é verdade. Colossenses 2,6 está escrito: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então, prosseguindo, vamos aí com o tópico 2, número 2, comprometimento com as Escrituras. Subtópico, subponto 1, Bíblia, a revelação de Deus. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus, contudo encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea, quer dizer, da cultura atual. Assim, há uma tentativa consciente e sistematizada de dominar a autoridade das Escrituras. Na verdade, esse ataque é contra as Escrituras como revelação para o homem. Deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passivo de correção. Convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mateus 4:4.
Então vemos ali o próprio Jesus sendo tentado ali pelo diabo, e ele usa a Bíblia, ele usou a Bíblia Sagrada para rebater o diabo. Então precisamos ter muito cuidado, por isso precisamos aprender, estar atento à escola dominical, vá para a sua igreja, você escuta a escola dominical, esteja atento à Bíblia Sagrada, não é? A palavra de Deus, isso é muito importante, porque um crente cheio do Espírito, cheio da palavra, ele tem como resistir às sutilezas de Satanás, às mentiras de Satanás. Observa que lá na tentação ele usou o Salmo 91, ele diz, está escrito, aos seus anjos dará o teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, para que sustente nas suas mãos. E Jesus disse, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ok? Então, prosseguindo, a revelação de Deus ao homem, e como tal está sempre atualizada, a Bíblia está sempre atualizada, ok? Como já dizia o grande evangelista, pastor evangelista Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Muito importante isso, né? Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós nos moldarmos pelas Escrituras. Salmo 119, versículo 35, que está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, subtópico de número 2, a Bíblia, regra de fé e conduta. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra e conduta de fé. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar dos valores éticos, morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. Está aí Hebreus capítulo 4, 12, porque a palavra do Senhor é como uma espada afiada de 2 gumes, o qual é poderosa para penetrar até a divisão das juntas e medulas, alma e espírito, é poderosa para discernir todo intento do coração. Mais à frente o outro versículo, ok? Se não fosse a mediação das Escrituras, o cristão se encontraria desnorteado na sua caminhada. Como saberíamos, por exemplo, dos malefícios da idolatria, e se as Sagradas Escrituras não nos orientassem sobre eles? Está aí em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 19 ao 21, existem várias passagens. Então, nesse trecho aqui, de 1 Coríntios capítulo 10, 19 ao 21, nos fala sobre a idolatria e o culto de demônios. E não é importante que vocês leiam essas passagens. Da mesma forma, como saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero, etc., são práticas danosas que corroem e destroem o modelo da família idealizado por Deus, ok? Então, quando falamos sobre a sutileza do divórcio, que deixamos bem claro que o divórcio, biblicamente, Jesus deixou somente na questão do adultério. Em caso de adultério, aí pode se separar, se divorciar e casar de novo, ok? Então, não pode se divorciar de qualquer jeito. E vimos que o divórcio não é uma opção, e sim uma exceção, ok? Porque a Bíblia coloca exceções. O próprio Jesus colocou essas exceções lá em Mateus 19. Então, não podemos condenar de uma maneira generalizada o divórcio, porque, em alguns casos, o próprio Jesus abriu concessão. E também, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, há uma concessão que Paulo diz que em caso do cônjuge não crente abandonar o outro cônjuge, o marido, a mulher, abandonar o marido ou a mulher, nesse caso, o crente, aquele que foi abandonado, não está sujeito à servidão. Então, daí, inclusive, a concessão de fé, a regra de fé, o livro de fé lá das Assembleias de Deus, inclusive, tem essa concessão aí, baseado lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, ok? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, ok? E também lá em Mateus 19, conforme já falamos, Jesus também falando sobre essa questão. Então, prosseguindo, destrói o modelo de família idealizado por Deus. Então, está em Provérbios 6, capítulo 20 ao 35, nos fala lá sobre um jovem que é advertido contra uma mulher adúltera. Então, convém também
ler esses trechos aí. Ler a Bíblia é muito importante, principalmente os versículos que estão sendo citados aqui para termos um entendimento melhor da revista. Somente por intermédio da Bíblia temos orientações seguras e precisas sobre isto. Então, nós temos aí agora o tópico de número 3, ok? Então, nós vamos daqui a pouco ler vários versículos aqui. Primeiro vamos aqui prosseguir aqui, ok? Então nos diz aqui, tópico de número 3, comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. O subtópico 1 nos diz o Espírito Santo no plano da redenção. Então diz aqui, é o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. João 16, do 8 ao 11. E também de 3 ao 5. Então nos diz aqui, João 16, do 8 ao 11, nos fala sobre o Espírito Santo que veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em João 3,5, Jesus falando sobre o novo nascimento. Então, ele de frente a frente ali com Nicodemos, que foi procurar Jesus de noite, Jesus deu lá uma lição para Nicodemos, dizendo que é necessário nascer de novo, ter um novo nascimento, isso quer dizer uma vida espiritual em Cristo Jesus. O Espírito nos trouxe a Cristo, contudo precisa ser dito que ou viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. O apóstolo deixou essa lição bem clara quando escreveu os capítulos 6, 7 e 8 na sua carta aos Romanos. Então, capítulo 6, 7 e 8 de Gálatas é muito importante ali porque nos fala sobre a graça de Deus. Romanos 6 nos fala que a graça de Deus nos livra do poder do pecado. Depois nós temos ali o capítulo 7, depois nós temos o capítulo 8 também, que já começa dizendo: nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, muito importante a leitura desses capítulos 6, 7 e 8 da carta aos Romanos. Ali ele mostra que é possível ser consciente do pecado, lutar contra ele e assim mesmo continuar subjugado, ok? Continuar subjugado a Cristo, é claro. Né? De acordo com o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito que o cristão pôde vencer a lei do pecado e da morte. Então está aí, Romanos capítulo 8, versículo 12. Porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ok? Então, morte espiritual. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos da carne. Então está aí, Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, que nos fala ali sobre os frutos do Espírito, né? As obras da carne e os frutos do Espírito. Então está escrito ali, andar em Espírito e não satisfarei a concupiscência da carne. Sem o Espírito Santo é impossível vencer as sutilezas do diabo. Então, subtópico 2 nos diz a vida cheia do Espírito. Há uma obra do Espírito no interior do cristão que o santifica para Deus. Então está aí 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Paulo dá graças pela eleição dos Tessalonicenses, pela salvação, ok? Podemos dizer que essa é uma obra consagradora do Espírito. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, quer dizer, Espírito Santo. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Está escrito, se andarmos na luz como ele na luz andou, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, ok? E temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impureza. Então está aí Romanos capítulo 8, versículo 13.
Essa capacitação para a santidade permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito diante de um mundo hostil, tá? Diante de um mundo perverso, ok? Então está em Efésios capítulo 5, do 18 ao 21. Então, Efésios 5, 18 está escrito: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, quer dizer, Espírito Santo. E o versículo 19 do capítulo 5 de Efésios está escrito: falando entre vós em salmos, em hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, prosseguindo, tópico de número 4, último tópico, ok? Comprometimento com a igreja local. Subtópico 1, a igreja como corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. A igreja é o corpo de Cristo e cada um de nós somos membros desse corpo. Da importância de todos os membros, ok? O corpo precisa ter todos os seus membros para funcionar bem, da boca, do olho, do nariz, do pé, da mão e daí por diante, ok? Então, essa é uma metáfora usada aqui por Paulo. Fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está aí 1 Coríntios 3,16. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado, ok? Então, a igreja local, onde precisamos lá estarmos reunidos. Na metáfora dita por Paulo, no capítulo 2 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que, assim como um membro do corpo humano separado deste perde sua utilidade, da mesma forma a igreja. É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja, como corpo de Cristo. A própria palavra desigrejado torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. Anomalia quer dizer uma irregularidade, uma anormalidade, um defeito. Então é por isso que precisamos sim fazer parte da igreja de Cristo e não viver desigrejado fora do corpo de Cristo, fora da igreja local. É importante que se haja uma igreja, que haja lá um pastor, que haja um ministério, que haja uma membresia. O crente, nós somos humanos, somos seres sociais, e nessa questão aí, a igreja é uma sociedade espiritual. Então precisamos estar unidos. Sendo assim, dificilmente vamos conseguir ficar de pé. Eu dei até o exemplo, quando eu ministrei sobre a sutileza dos desigrejados, lá eu falei sobre as brasas unidas, né? Elas permanecem acesas. Se ela ficar completamente fora, se você afastar uma brasa e deixar completamente fora, ela vai acabar se apagando, não é? Ela vai acabar não resistindo sozinha, ok? Então, assim é o crente, precisa estar unido no corpo de Cristo, como diz a Bíblia Sagrada, qual Cristo é a cabeça, ok? Então, o termo desigrejado torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual, conforme já dissemos. Vamos lá, subtópico 2, o lugar e a importância de cada membro da igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica, onde a igreja se reúne. Isso quer dizer lá, tijolo, lá, um templo lá, né? A arquitetura do templo lá, ok? Mas a igreja somos nós. Já expliquei isso aí também, dizendo que igreja é uma assembleia, é uma reunião de pessoas tiradas de fora para dentro. Então daí nós não podemos dizer que sozinho é igreja. Eu sozinho não sou igreja. Cada um de nós sozinho continuamos sendo o templo do Espírito Santo, mas não somos igreja. Eu gosto muito daquela passagem de Mateus 18, 20. Jesus diz que onde estiverem 2, 3
ou mais reunidos no meu nome, eu estou presente em espírito e em verdade. Então Jesus estará fazendo ali menção sobre a igreja. Observe que ele não falou um. Ainda que muita gente fala assim, né? Porque a gente tiver 1, 2 ou 3. Não é assim. Aonde tiver 2, 3 ou mais. Mateus 18, 20, ok? Então, prosseguindo aí. A igreja, portanto, não é um prédio feito de aglomeração de concreto, tijolo e areia. Ela é o corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função, ok? A função do olho é uma, do nariz é outra, da boca é outra, da mão é outra, do pé é outra, e daí por diante. Ok? Do ouvido é outra. Então, assim é a igreja do Senhor. Daí a importância de todos os membros. Então, ele continua dizendo, um desigrejado é alguém que por alguma razão não conseguiu exercer a sua função no membro do corpo de Cristo. Então, está aí essa explanação muito importante para nós resistirmos os ataques de Satanás, ok? Que está aí, resistirmos às sutilezas de Satanás, que é aí a última lição, essa lição de número 13. Então chegamos à conclusão. Vamos lá para o encerramento. Chegamos ao final dessa lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliar da igreja. Então, terminamos aí essa revista, como já falamos. Domingo que vem estaremos aí iniciando outra revista, se Deus assim permitir, ok? No decorrer da semana estaremos já estudando aí essa lição. Então, mais uma vez, inscreva-se no canal, ok? Inscreva-se, deixe seu like, é muito importante para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e outras pessoas também sejam alcançadas, ok? Então, que Deus te abençoe ricamente e abundantemente. Esteja atento aí à lição, ok? A revista da lição. E quem ministra, professores, né? Não deixe de adquirir esse livro de apoio muito importante, ok? Então, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica atento, porque vem mais vídeo por aí. Inscreva-se no canal. Amém?